conselhos e muito bate-papo na Rádio Paraná Oficial. Bom dia! Está começando mais um programa Mulheres de Fé, um espaço preparado para fortalecer a sua vida, a sua fé e o seu propósito. Toda semana recebo mulheres incríveis aqui que inspiram com testemunho, com tudo aquilo que o Senhor tem feito. E hoje não é diferente, minha amiga, já que pela segunda vez, Xana Oliveira, bom dia! Bom dia, Monique. Bom dia para quem nos escuta, para quem nos assiste pelo YouTube. Isso aí. Que alegria estarmos juntas nessa manhã e podermos compartilhar sonhos, projetos, visão de tudo aquilo que Deus tem feito e fará nas nossas vidas. Verdade. Hoje um programa especial. Lembrando que já estamos em março, né? Domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher. E vamos falar então sobre todas essas mulheres que a gente já vem falando aqui, né? A cada programa uma convidada traz uma mulher da Bíblia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas hoje. Mas antes, a Xana já esteve aqui, trouxe naquele dia, falou sobre o devocional, elas aos pés dele. Depois, né, Deus já vem dando outros projetos. Então, eu quero que você compartilhe com a gente um pouco aí tudo que está acontecendo, né, na sua vida desde então. Me conte. Pode? Conto sim, Monique. Que bom, é uma alegria estarmos juntas, né? É sempre tempo de conversa, sempre um tempo frutífero, um tempo abençoado. E que seja também para quem nos escuta, né? Verdade. É bom sentar com uma amiga, trocar uma conversa, compartilhar um bolinho. É, isso que eu já ia mostrar aqui, ó, o bolo que a Jéssica Sambuski sempre nos manda. Toda quinta-feira. Hoje é o bolo de cenoura com chocolate. E realmente aqui é um espaço assim de amigas pra gente conversar, tomar um café. Não é café, é água, mas se você quiser um cafezinho, tem. E um bolo pra gente compartilhar, né? Conversar. Realmente é um espaço de comunhão, né? Amém. A Mirth já tá aqui, maravilhosa, amo e amo. Que bom, Mirtz. Tem muitas amigas queridas que têm nos incentivado e apoiado nesse tempo, né? Verdade. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano voltado para mulheres. Então, as mulheres são aí meu público-alvo desse trabalho. O que a gente faz? A gente conduz essas mulheres para um novo nível de vida. Sim. Todas nós, em algum momento, passamos por essa situação. Sim. Estarmos bem, porém, poxa, eu trabalho, eu tenho minha casa, rotina, filhos, mas está faltando alguma coisa. Sim. Sensação de vazio. Sim. Né? Então, pensar em ajudar essas mulheres a chegar ao próximo nível, hoje é o que me motiva, é o que me impulsiona, o meu trabalho, trabalhando com mulheres. Né? Sim. E nesse escopo todo de trabalho tem muitas coisas acontecendo paralelamente. Né? Sim. Nós temos aí o livro Elas aos Pés dele, né? Que esse é um livro incrível, devocional maravilhoso. Ganhei o meu, já estou lendo e super indico, meninas. Isso. E o Elas aos Pés dele, ele tem essa pegada do semanal, né? Agora mês de março, nossa escritora Jaqueline Nascimento compartilha um pouco do que Deus falou ao coração dela. Sim. E o Elas aos Pés dele, qual é o grande diferencial dele? Ele não é um livro que as pessoas compram para ler sozinho. Então, a nossa ideia sempre foi com que as leitoras pudessem acompanhar mais de perto quem escreveu. Então, ele tem um canal no YouTube, que é o Elas aos Pés dele, nós postamos alguns vídeos lá. Tem a conta no Instagram, que é o mesmo, Elas aos Pés dele. Nessa conta também a gente fala um pouquinho da escritora, fala um pouquinho do que está acontecendo. E tem um grupo no WhatsApp. E o grupo no WhatsApp aí é mais perto ainda. Mais perto ainda, é o contato direto com a escritora, né? Porque que livro que você pode comprar hoje e conversar direto Com a escritora, é verdade. Nós temos grandes livros, graças a Deus, editais que têm se levantado. Isso é muito importante.
não compete, a gente celebra, né, as amigas dele. Isso aí. Outros movimentos de mulheres que têm se levantado para escrever e para levantar outras mulheres. Nós não competimos, Não. nós nos impulsionamos, nos fortalecemos. Isso E mesmo. a ideia é essa aqui, que realmente essas mulheres possam caminhar, né? Porque todas nós temos os nossos desafios diários. Sim. Né? Família, casa, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode começar o nosso dia ou em algum momento do dia sem estar Na presença de Deus, né? Ele precisa ser o primordial, né? A nossa primeira busca, né? E a importância desses livros, porque muitas vezes a gente pode sentir dificuldade na leitura da Bíblia, né? E principalmente quem às vezes está começando na fé ali, vê o livro, né, a Bíblia como um livro complexo e difícil a leitura. E o devocional, ele vem como um facilitador, né, para te ajudar a entender de uma maneira mais explicativa, uma linguagem mais atual e que fala diretamente para mulheres, né? Então, quando diz ali elas aos pés dele, a gente já vê que é uma leitura realmente feminina. Isso. E essa questão da leitura da Bíblia, a gente tem recebido muitos feedbacks muito importantes, falando exatamente sobre isso. Eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, agora eu vejo lá um versículo, e o texto fala daquele versículo aplicado à minha vida. Isso. Então, a Bíblia parou de ser um livro difícil de ler, que me causava sono. Isso, é. Começa a ser um livro vivo, um livro que orienta, que a gente conhece e sabe. Exatamente. É um manual da vida, um manual de como devemos agir, tudo está ali. Porém, conforme nós vamos amadurecendo e crescendo na fé, né, com ela e com outros livros, como o Devocional delas aos pés dele, como as amigas dele. Sim, outros. A gente vai aprendendo, né? Fica mais fácil, mais didático, mais leve, Sim. mais gostoso, né? Exatamente. De estar na presença do Pai. Verdade. Então, fica a dica aí, meninas, né, que estão nos ouvindo. Sigam lá no Instagram, procurem lá elas aos pés dele. Conheçam esse movimento, conheçam a Shana, que é a coordenadora desse livro, e permita-se, né, ser transformada através da transformação que Deus tem feito na sua vida, né? Sim, muita, muito. Porque Deus é um Deus que sempre tem mais. Abundantemente além. Sim. E depois desse livro do Elas aos pés dele, o Senhor foi me incomodando para levantar outras mulheres que têm testemunhos de vida. De vida. Porque muitas mulheres vão chegar até Jesus pela leitura da palavra, é isso que a gente quer, ou por uma Sim. igreja, precisamos congregar, precisamos estar no corpo de Cristo. Sim. Né? Porém, muitas pessoas, se você falar, vamos lá na minha igreja, não vão. Se você falar, lê a Bíblia, não vai. Não vai. Então, surge um novo projeto de livro, o livro que chama-se Elas Caminham Junto dele, história de mulheres reais que caminham com Jesus. E esse livro tem o objetivo de que mulheres contem seus testemunhos nesse livro, para que outras mulheres conheçam Jesus. Que não seja indo na igreja, primeiramente, Sim. ou lendo a Bíblia. Sim. Então, eu dou um livro para essa mulher, eu falo do que Deus tem feito. Lá nós teremos 20 escritoras compartilhando do que Deus fez na vida dela. Então, quando uma mulher pega esse livro, ela pensa assim, nossa, eu também quero isso para minha vida. Sim. Eu também quero conhecer esse Deus, eu também quero ter experiências com o Espírito Santo. Se Deus fez com a Monique, com a Shana, que são mulheres improváveis. Com certeza. Vai fazer comigo. Sim. E a ideia é justamente isso, que nós possamos levar, compartilhar do amor de Deus. Exatamente. Por isso que é tão importante o testemunho, né? E aí a gente entende como Deus, ele se movimenta aqui na Terra. Uma das formas, né, de Deus se movimentar aqui na Terra, através do testemunho. A gente vê isso na Bíblia, né? Quando Deus cura, ele pede para que avise, fale a mulher samaritana, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. É a samaritana do poço, né? Isso. Deus fala para ela, Jesus fala para ela, né? Para ela ir dar testemunho
E ela vai, né? Ela fala, vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. E é esse movimento que Deus faz, ele transforma em nós. E aí, quando a gente entende o porquê ele faz, é justamente isso, para que a gente testemunhe e fale, né, da transformação que ele fez. Por isso eu amo livros assim, eu amo testemunho. Eu fico vendo na internet, assim, sempre vídeos de testemunho me para, porque a gente vê mesmo o sobrenatural, né? Cada testemunho e como é importante esse movimento, né? Esse livro que está nascendo agora. Sim. E quando a gente fala, tem um jargão aí, um ditado, né, do crente aí, que você fala, testemunho gera testemunho. Né? Exatamente. É isso mesmo, quando a gente fala testemunhar, Senhor, faz de novo, faz de novo. Não comigo, mas com outras pessoas aquilo que o Senhor fez, né? Sim. Então, isso vai também potencializando a nossa fé. E esse livro também, assim como Elas aos Pés dele, o Elas Caminham Junto dele, ele já nasce um projeto internacional. Olha. Nós temos já escritoras confirmadas daqui de Curitiba, de São José, de Morretes, de outras partes do Brasil. Escritoras confirmadas dos Estados Unidos. Olha. Um livro que também vai ser lançado lá nos Estados Unidos, em Portugal e em Angola. Meu Deus. Então, assim, o alcance desse testemunho é um alcance muito grande. Porque Sim. Deus faz, é Ele que faz, não somos nós, né? Esse livro, Elas Caminham Junto dele, também vem na minha coordenação, também vem com a editora Suardi, com o selo da editora Suardi. Também teremos o lançamento dele nos Estados Unidos. Então, quero também já convidar, se você que está nos escutando agora nesse momento, está nos vendo, nos acompanhando, fala, eu tenho um testemunho que eu preciso compartilhar para mulheres do mundo inteiro. Me manda um direct lá no Instagram. Para a gente conversar, com certeza, porque quem já, né, assim, você como Sim. escritora sabe, que escrever um livro é uma experiência é incrível, realmente é uma experiência incrível que eu não imaginava, mas é aquilo que a gente fala, né? O Deus que surpreende, que faz infinitamente mais, que transforma a nossa vida. E ter essa oportunidade, né? Quando Jesus disse, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho também é pregado através do testemunho do que o Senhor faz na nossa vida. Então, não é algo que você faz para você. É algo que você faz para Ele. Ele nos deu esse chamado. Todas nós somos chamadas a pregar, a falar do que Ele tem feito em nossa vida. E por que não através de um livro? Às vezes, eu não sei falar, sou tímida, então escreva, que o teu livro vai chegar, né, aonde você nem imagina. E agora o mais importante também, né, Monique? Não precisa saber escrever para escrever um Ah, sim, na verdade, hoje em dia... tem muitos recursos, né? Por exemplo, nos livros que eu faço coordenação, a gente faz toda essa curadoria de escrita. Então, às vezes a mulher fala, eu quero muito compartilhar meu testemunho, mas eu não sei escrever. Não tem problema. Você conta ali, né, da tua maneira, a história. Conversando, e aí a gente vai lapidando juntas esse texto, porque muitas mulheres falam, eu até sei falar, mas não sei escrever. Não sei escrever. Eu sei escrever, mas não sei falar. Sim, com certeza. Mas Deus nos capacita, e glória a Deus que Deus vai nos unindo, pessoas diferentes. Isso mesmo. Para que a gente possa nos unir e propagar a palavra. Isso. Então, quero também deixar um desafio. Se você está aqui na nossa live, quer escrever um livro, escreve lá, eu quero. Depois eu te mando um direct. E você que está no nosso canal no YouTube, que está nos acompanhando, coloca lá, eu quero, me manda um direct no Instagram e nós vamos conversar. Não fica preocupado, não sei escrever, esse não é o problema. Os problemas estão resolvidos. Exatamente, o importante mesmo é a mensagem, como você falou, Deus sempre nos conecta, né, com pessoas que vão nos fortalecer, nos ajudar nessa caminhada, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, justamente para que a gente vá crescendo, né, avançando e aprendendo. Todos nós temos muitas coisas para aprender, mas sozinha a gente não consegue, por isso que Deus vai conectando aí com as mulheres certas, mulheres de propósito. E o programa aqui, Mulheres de Fé, é esse espaço
justamente para trazer mulheres para vocês verem, né, que é possível sim a gente se desenvolver, crescer e avançar. Isso mesmo. E ainda falando, você falou de conexões, né? Que Deus vai nos apresentando as amigas. Isso. Ele vai nos apresentando as conexões certas. É. Também tem mais um livro saindo do forno. Esse já deixando aí o pessoal na expectativa, com a expectativa Elevada. Nós temos o lançamento do livro O Legado da Liderança. Esse livro é um livro cristão também, voltado para mulheres cristãs que exercem a liderança. Porque o que nós percebemos, o mercado da liderança hoje no Brasil, ele tem ganhado espaço feminino. Sim. Ele é majoritariamente masculino, aí temos grandes líderes nesse campo, mas a questão do feminino tem alcançado cada vez mais um. Sim. Porém, quando a gente fala de legado e liderança, aí a gente tem um panorama, enquanto Brasil, enquanto Paraná, enquanto Curitiba, só que esses livros, eles vão nos falando sobre o mercado, o contexto contemporâneo. Sim. E nós, eu e Dani Stoffela, resolvemos escrever aí a convite da editora Swart, da nossa querida Gisele Swart, esse livro. Então, é o legado da liderança voltado para mulheres cristãs que exercem cargo de liderança, né? Seja liderança em grandes empresas, lideranças, porque todo mundo exerce uma liderança. Sim, né? sim. Uma mãe exerce uma liderança. Exatamente. Né? Tem muitas mulheres empreendedoras. Hoje o empreendedorismo feminino tem ganhado um cenário bem importante aqui em Curitiba, no Brasil também, mas aqui em Curitiba isso tem sido muito forte. Então é preciso, acho que é essa palavra mesmo, que nós, enquanto mulheres cristãs, façamos esse posicionamento dessa liderança. Deixamos um legado, partindo da liderança cristã. Cristã. E você falou aí, né, de mães, a liderança em casa. Às vezes a gente tem essa mente fechada que a liderança ela tá ligada a um cargo específico num local, num lugar. E me diga se o livro ele tem essa abordagem assim, de mostrar essa liderança da mulher que ocorre em vários ambientes onde ela convive e principalmente também dentro de casa. É entender essa liderança dentro de você, né? Mesmo que no teu trabalho você não tenha lá o cargo de liderança, mas no setor aonde você está ali, provavelmente alguma coisa passa por você e é você que decide alguma coisa. Isso já é uma liderança, né? Isso já é um papel de líder. Sim. Né? Ou estou errada, me diga. Isso mesmo, esse livro vem nessa pegada. Até ele fala em um dos capítulos sobre essa autoliderança, como que nós fazemos essa aqui, quem não tem esse, né, domínio próprio. Sim. Essa autoliderança dificilmente consegue liderar um grupo maior. E esses grupos são desde grupos da família, que é o primeiro grupo, o nosso primeiro ministério. É o primeiro ministério. Não tem como você dizer que não é líder se você é uma mãe que educa seus filhos. Você já tem uma liderança ali nata sobre eles. Sim, você já é referência. Você já é referência. Né, tudo isso. É entender o que é a liderança, né, o líder, o que é ser líder. Isso. E ele traz essa questão desde essa liderança primeira, da liderança da família, também serve para líderes de ministério, porque a gente também percebe que em alguns momentos as pessoas chegam a conversar conosco e elas falam, eu saí da igreja porque eu fui ferida, porque meu líder fez isso, né, meu líder fez aquilo. Então a gente percebe que também há uma necessidade de formar líderes dos ministérios, né, que eles possam entender esses relacionamentos com as pessoas e os líderes nas instituições, no trabalho, né, realmente no emprego formal ali. Sim. Né, da questão do CLT, ou até quem empreende também precisa ser líder. Com certeza, Você vê que a liderança ela tá em todos os lugares, né? Está. E às vezes, como você bem pontuou, Monique, às vezes a gente não é chefe, não tem um cargo de chefia, gerência ou liderança. Mas as pessoas que estão ao nosso redor olham para nós como modelo, como referência. Isso. Principalmente nós mulheres cristãs. Então
Então, às vezes, a gente chega num ambiente, a gente não tem esse cargo e não tem as atribuições dessa chefia. Vamos dizer assim, aqui da terra. Mas quando nós somos cristãs, nós já temos um chamado, esses dias eu até falei sobre isso, que está lá, agora eu não vou lembrar bem a passagem, mas que fala que nós somos embaixadores de Cristo. E eu estava esses tempos, assim, esses dias atrás, com essa palavra muito forte no meu coração. Porque o que é um embaixador? É alguém que representa. E quando a gente chega, né, eu lembro que meu marido falava muito, eu nunca fui, mas no Shopping Itália, quando tinha baixa, não sei se ainda tem, da Itália, a embaixada italiana no Shopping Itália. Tinha um tempo atrás. Mas era no Shopping Itália, porque minha sogra trabalhou lá e eles falavam. Porque chega lá, tá todo mundo falando italiano, porque é exatamente isso. A embaixada de um país em outro é para você se sentir em casa. Então você chega naquele lugar, você é estrangeiro, você chega naquele lugar, as pessoas vão falar tudo naquele ambiente, vai mostrar da onde é aquele povo. Então, quando Jesus diz que nós somos embaixadores de Cristo, aonde nós estamos, as pessoas têm que olhar e dizer, é diferente, ela representa porque ela não é daqui, ela é do céu. Então, quando eu estou com ela, é diferente, tudo é diferente. Até a forma como ela fala, como ela age. Então, ser embaixador é isso, e já é uma liderança. Como cristã, eu sou crente, creio em Cristo e quero representar aqui, quero ter o caráter dele desenvolvido, você já é uma liderança. As pessoas já têm que ver algo diferente em você. Sim. Né? E esse livro traz essa pegada. Então, assim, mulheres cristãs, aguardem, logo nós vamos fazer o lançamento desse livro lindo, Legado da Lindo mesmo. Liderança. E é só vocês duas, não é com coautoria. Não, Uhum. é um livro nosso e com certeza vai ser um livro assim que vai impactar, vai trazer algo muito profundo para as mulheres e que elas vão poder olhar e além delas conseguirem ver no livro toda essa questão de liderança, ele é um livro muito prático. Então, ele traz muitos insights, muitas tarefas, muitas coisas para colocar na hora, assim, sabe? Tipo, vamos lá, você não vai só ler esse livro somente. Já é... Você vai ler e vai executar. Vai fazendo, executando. Porque, assim, nós temos muitas leituras, mas poucas coisas nós colocamos em prática muitas vezes, né? Exatamente. Então, quando a gente tem esse livro que ele vai unindo toda a questão teórica, toda a questão cristã e toda a questão prática, ele realmente se torna um manual muito acessível e fácil de ler, numa leitura dinâmica, gostosa e que vai, com certeza, impactar realmente a vida das mulheres que têm essa questão da liderança. Uau, então já estamos na expectativa. Vamos acompanhando lá nas redes sociais. Você tem que estar compartilhando lá, né? Quando será o lançamento. A Evelyn colocou aqui, 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Então, quem quiser conferir, está lá em 2 Coríntios 5:20. Gi, a palavra conecta mulheres maravilhosas. Bom dia, Gi. Sempre acompanhando a gente. A Jéssica também. Bom dia, suas lindas. Já estou ouvindo pela rádio. Xana, sua linda, um grande beijo para você. Saudades. Monique, te amo. Beijo, Jéssica. As meninas sempre nos apoiando aqui. Muito Beijo, feliz. mulheres. Que delícia, que bênção. São conexões do céu, né? E esse é um privilégio. É um privilégio. Né? Estarmos com mulheres que apoiam umas às outras e que incentivam e que impulsionam. Exatamente. É um viés totalmente diferente do mundo. Totalmente. Então, se você não caminha com mulheres cristãs, você está perdendo. É verdade. É bênção, é mudança de vida. De mentalidade, de fortalecimento. Você pode estar sofrendo sozinha, né?
E isso é muito ruim. Então, procura amigas cristãs, Isso. né? Compra livros, se conecta com pessoas, esteja em ambientes diferentes, né? E sobre essa questão da ambiência, a gente sabe o poder do ambiente. O poder do ambiente tem muito. E aproveitando, né, que já falou sobre o poder do ambiente, é uma mentoria é um projeto do Campo de Visão. Como eu chamo? Mentoria? É um projeto? É uma experiência, imersiva. É uma experiência imersiva. A mentoria é caminhar junto e a mentoria geralmente ele tem uns passos maiores. O campo de visão ele é algo mais pontual. Por quê? Porque ele precisa ter começo, meio e fim rapidamente e ter uma execução. Entendi. Então, foi o primeiro que foi esses dias? Foi a tua primeira? Algumas turmas, isso. A primeira foi em janeiro. Ah, já teve mais. Isso. Então, quero que você conte para os nossos ouvintes sobre essa experiência imersiva do Campo de Visão, que foi feito lá no Couto Pereira. E a gente estava conversando um pouquinho, eu achei incrível. Logo, se Deus quiser, quero ter essa experiência com você. Conte para nós como que foi, como que surgiu, como que Deus colocou isso no seu coração e como que ele se desenvolve e quem quiser também participar. Isso. Então, o campo de visão foi algo também muito, muito do Senhor. Ano passado, nós estivemos em família em Porto Alegre, fazendo uma viagem em família. E eu tenho 2 filhos, né, meninos. E foi engraçado porque a agência que fez para mim esse roteiro, eu não tinha tempo de fazer esse roteiro, eu não sabia muito bem ali em Porto Alegre mesmo o que fazer, né? E eu falei para eles, olha, eu tenho filhos pequenos, para adolescentes, né? Que me perdoem, porque eles são adolescentes, eles não gostam que vá pequenos. É os bebês da mãe. E é 2 meninos, né? Eu falei, então, onde você vai levar 2 meninos para fazer alguma coisa que não seja chata, né? Para adolescentes. Mas em Porto Alegre, você já tinha alguma coisa... Pergunto, curiosidade da Monique, particular, porque Porto Alegre não é uma cidade assim que eu escuto falar muito turística, né? Não, isso a gente ia para Gramado, Canela, fazer toda aquela parte. Entendi. E aí íamos precisar ficar 2 dias em Porto Alegre por conta do voo. E eu também tinha um trabalho do doutorado para conhecer o Tecnopuc lá. E aí eu falei, vamos juntar o útil ao agradável. Eu falei, o que nós vamos fazer? Então, eu não posso só ir, né, lá na PUC, precisava agregar... Tem algum passeio ali para eles. Coisas para meninos. E aí, o pessoal lá da agência, da MS Roteiros, também super indico, falou para nós, vamos ver as possibilidades. Daí eles falaram, você não quer levar eles numa visita ao Beira-Rio? Né, que são um dos maiores estádios hoje também do sul do Brasil. E aí, pelo menos, eu falei, futebol eles gostam, então bora lá. O Beira-Rio é do Internacional? Isso, do Inter. E marcamos a visita, e chegamos. E quando eu cheguei lá, Deus falou muito ao meu coração, muito sobre projetos, sobre... Você já tinha visitado algum estádio? Não, eu nunca tinha ido no estádio nenhum. Entendi. Assim, até assim, eu lembro muito, para mim, o estádio tinha uma coisa muito de distância, porque quando eu era menor, assim, a gente tinha antigamente muitas brigas entre as torcidas. Sim. Né? Eles brigavam na rua, brigavam no terminal, brigavam... Então, para mim, eu criei essa certa resistência ao futebol. Então, futebol, para mim, era sempre briga. Né? Já aconteceu de eu estar também andando na rua e 2 torcidas se encontrarem e você lá no meio. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, mas naquela hora ninguém sabe quem é quem. Exatamente. Então, eu sempre tive muito medo. E foi nesse momento que Deus foi me tratando. E aí, Deus falou muitas coisas comigo. E eu saí dali impactada. Eu falei, para mim foi assim. E para mim, para os meus filhos, para o meu marido, todos nós foi o melhor passeio que nós fizemos em Porto Alegre. Olha. Apesar de não ser uma cidade turística, tem muita coisa legal para fazer. Tem o Museu da Ciência e Tecnologia também, que nós fomos, o maior da América Latina. Mas, com relação ao estádio, a gente ficou impactado.
E aí, estudando sobre desenvolvimento humano, a pirâmide do desenvolvimento humano, a base dela é a mudança de ambiente. Então, você não chega, isso é neurociência, isso todo mundo pode estudar, não sou eu que estou falando, né? Autores comprovam isso, que se você não mudar a base, que é o ambiente, você não chega na mudança de identidade e de propósito que você quer. Né? Então, o ambiente ele é a base para a mudança de comportamento. E aí eu comecei a estudar, eu falei, gente, é isso. Né? As mulheres precisam mudar de ambiente, ir em um ambiente disruptível do cotidiano, para que elas possam começar esse processo de desenvolvimento humano. Porque nós temos muitas mentoras muito boas, gente realmente faz um trabalho sério sobre identidade, sobre chamado, mas a gente pouco vê as pessoas falar sobre ambientes. E aí comecei a estudar, ler artigo científico, ler as questões do desenvolvimento humano, e aí encontrei essa dor que as mulheres falam, olha, eu tô bem profissionalmente, eu já me desenvolvi, eu tenho a minha casa, mas falta alguma coisa. Eu tô ali com um sentimento de que está faltando alguma coisa. Só que muitas vezes elas não querem falar. Por quê? Porque elas estão bem financeiramente, porque elas têm casa, porque tipo, como que eu não vou ser grato? Mas não é não ser grato, é sobre o que está faltando. Está faltando alguma coisa. E às vezes essas mulheres também não sabem o que é essa coisa. É. E quando a gente leva essas mulheres para uma imersão num estádio, e a gente não faz só uma visita guiada, a gente vai em cada um dos espaços fazendo uma reflexão com ela e mais, porque refletir todo mundo consegue, mas eu consigo levá-las para ações práticas. Então, elas saem de lá com ações práticas. Elas já executam muita coisa lá dentro do estádio e elas saem já com muita coisa para ser executada. E quem consegue fazer isso tem assim uma mudança muito grande em várias áreas. Assim, teve mulheres que saíram de lá, se matricularam na faculdade. Eu estava faz anos querendo fazer essa segunda graduação, estava me enrolando, saí daqui, estou fazendo, está super feliz, me manda foto lá legal, na aula. Teve mulheres que, eu estava com um problema na minha equipe, líderes, né, que estavam com problemas na equipe de trabalho, não sabia como resolver, teve insight, já conseguiu, Xana, já tive resultado, já consegui resolver aquele problemão. Olha. Então, são insights, a gente precisa, por quê? Porque o cérebro, ele aprende com a experiência. Porque a experiência, ela vai conectar com os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. Você visualizar, E isso é interessante porque cada um de nós temos uma parte que é mais desenvolvida. Tem pessoas que é mais de ouvir, é mais de ver, ou que gosta de sentir. Você levar para essa experiência, você consegue fazer com que ela experimente e desenvolva os 5 sentidos, né? Porque como você falou ali, às vezes você vai numa palestra e a palestra ali você vai sentar, é mais para quem vê e ouve, mas quem gosta às vezes de sentir, de pegar, não é tanto sentido assim, não fixa. Mas quando você leva ela para uma experiência fora, onde ela consegue experimentar dos seus 5 sentidos, isso mesmo. É onde a transformação ela vai acontecendo com mais rápido, né? É um impacto maior. O impacto é maior. Por exemplo, lembra vocês aí que estão nos escutando e vocês que estão nos vendo. Lá do tempo da escola, você lembra quando o professor escrevia no quadro ou você lembra dos passeios, das aulas de campo, da feira de ciências? Por quê? Porque foram experiências que geraram aprendizado e memória. E nós mulheres, principalmente hoje, nós fazemos parte sempre do mesmo círculo. Então, qual é o nosso círculo? Amizades, igreja, amém, Jesus, todos precisamos fazer parte do corpo de Cristo, trabalho, mas é sempre os mesmos círculos. Então, sempre esses círculos vão nos dar os mesmos resultados. Quando a gente troca de círculo, né? Então, o campo de visão ali, as turmas são formadas muito multidisciplinares, né? Temos médicos, temos profissionais da educação, temos comunicadoras. Então, assim, você chega num lugar, você se conecta com outras mulheres.
Então, isso é muito rico. Então, de cara, você já ganha uma conexão ali com 15 mulheres que podem te fortalecer, que podem te levar num outro nível, que vão com as trocas do que elas falam, realmente Vai ampliando vai a sua ampliando, a mente. gente sai daquele nosso mundinho, né? E todas nós vivemos, né, nesses contextos. Então, você já dá uma ampliada, por isso. Aí você chega nesse espaço, que é o Couto Pereira, que vem trazendo toda a grandiosidade de um estádio. Né? E vamos Sim. pensando sobre cada espaço, sobre a nossa vida e executando ações práticas. Porque se for só uma visita guiada, você pode ir em qualquer estádio e ser feliz e ter essa experiência que vai ser Sim. muito bom. Mas dessa forma que a gente faz essa experiência imersiva, ela traz muito resultado. E tem sido uma alegria no meu coração ver mulheres, porque é tão triste a gente ver as mulheres que sabem que podem mais, que precisam, às vezes, de algo que não, nem elas sabem o que é. Porque às vezes Sim. elas não precisam de uma mentoria. Às vezes elas precisam. Sim. Às vezes elas não precisam fazer um curso, elas não precisam de uma pós-graduação, elas não precisam de um MBA. Elas só precisam estar com outras mulheres em um espaço diferente. Isso sim vai trazer um resultado rápido. Porque tem problemas que você vai resolver talvez com a pós, com a MBA, com a mentoria. Sim. Mas tem muita coisa, e isso eu vi na prática ali, a gente tem as nossas provas sociais, nossos casos reais, que realmente é diferente. Por quê? Porque é rápido, porque ativa neurologicamente áreas do nosso cérebro, vai trazendo ações, porque não é assim, você vai lá e vê e depois você executa. Não, você vai executando na hora. Na hora. Então, tem resultado. Isso é muito bom, fico muito feliz, porque como aí, essa profissional que trabalha com mulheres, para mim, nada tem mais valor no mercado de trabalho do que ver as mulheres florescer, voarem, impulsionarem, sair do mesmo. Então, isso é Sim. muito importante e creio que todo mundo que quer participar, manda um direct, nós temos turmas nos sábados, né? Algumas mulheres já me falaram, Xana, trabalho no sábado, estamos vendo a possibilidade de fazer outros dias também da semana, porque mulheres, né, principalmente as mulheres que fazem, que trabalham com a nossa beleza, Sim. tem o sábado Tem mais um sábado concorrido. é verdade. E a ideia é que a gente possa levar essas mulheres para essa experiência realmente Entendi. intensa. E como que você chegou no Couto? Já tinha uma conexão? Porque você não... Você Não, falou, eu não sou de futebol. você não é de futebol. E como que você chegou lá? Então, a questão do Couto e a questão daquele dia quando a gente foi no Internacional, eu fiquei pensando e falei, nossa, lá em Curitiba a gente tem tanto o Atlético quanto o Couto Pereira. Porém, para mim, a região que eu moro, eu passo quase sempre na frente do Couto Pereira. Uhum. E outra questão tão importante, Monique, é que esse ano é ano de quê? De Copa do Mundo. Mundo. Então, quando a gente faz uma experiência dessa, imersiva, dentro de um estádio, a gente vai ter o ano inteiro o nosso cérebro sendo bombardeado por essa informação. Estádio, estádio. Quando você passa por essa imersão no estádio, o que o teu cérebro vai lembrar? Puxa, eu já estive no estádio, já aconteceu isso e isso. Então, vai ficar uma questão muito forte, uma marcação muito forte. Nossa, foi muito, muito estratégico e pontual. Isso, então não é para quem é só coxa. E é engraçado, numa das turmas a gente teve uma moça que ela é atleticana, ela levou a camisa do Atlético. Ela falou, eu vim aqui, mas eu trouxe a minha camisa. Eu falei, que bom, isso mesmo. Porque quando eu vi, eu pensei, falei, será que a Xana é coxa branca? Por que ela escolheu? Não que eu tenha algum time, mas eu fiquei pensando, por isso que é a curiosidade aqui. Isso, e aí quando a gente sentou e esteve lá no Couto Pereira e falou do projeto, ali o pessoal já comprou a ideia, já quis, não, pode fazer, vamos fazer aqui, vamos fazer sim, vamos trazer as mulheres, vai ser esse tempo muito bom. Então, assim, também tive todo o apoio ali do pessoal do Couto Pereira. E eles nos acolhem ali maravilhosamente no sábado, estamos sempre ali de braços abertos. E é muito engraçado nesse processo. Às vezes tem outras pessoas junto e todo mundo está ali participando. E as mulheres têm um resultado muito, muito poderoso. Muito legal. Parabéns. Que Deus te abençoe. Amém. Que cresça esse movimento, porque eu achei realmente incrível. E então, para quem quiser conhecer,
no teu Instagram, lá tem todas as informações. Tem, pode mandar um direct, porque a gente faz turmas nos sábados. E quem, Xana, eu quero, mas não posso sábado. Também me manda um direct, que eu já tenho ali algumas mulheres que precisam de uma data que não seja não no sábado, seja. porque trabalham. Mas Sim. é uma manhã inteira que você passa lá e você tem um resultado incrível de mudança. Realmente é muito importante. É bem legal, vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu fiquei acompanhando nas redes e fiquei com vontade, porque achei interessante. Achei que realmente é algo que é inovador. Não tinha visto ainda. E tem uma foto sua que você tá agachada lá na grama, no gramado. linda, que traz realmente assim esse. Quando eu vi a foto, assim, o sentimento que me veio justamente assim, de estratégia, de você se posicionar pra jogar mesmo, sabe? O jogo da tua vida. Sair da arquibancada. Sair isso da que a gente arquibancada. fala. Aquela foto tua lá é incrível, assim, ela tem ela passa esse ar, assim, de vontade de avançar, de Querer conquistar, mais. de querer mais. Porque nós estamos chegando, né, Monique, como você começou o programa em março, estamos terminando o primeiro trimestre. O que foi que eu fiz? Agora essa pergunta aí para as nossas ouvintes. Fala, Deus! O que é que eu fiz, que eu planejei lá no meu painel dos 31 sonhos, de minhas dezembro. metas, e eu ainda não coloquei em prática. E às vezes não é, eu posso te garantir que muitas vezes não é falta de vontade da mulher. Falta, às vezes, esse clique, falta, às vezes, esse insight, falta, às vezes, essas conexões. Exatamente. Muitas vezes não é falta de vontade dela. A gente percebe que, na verdade, 90% não é falta de vontade. É falta de um novo ambiente, com novas pessoas, com novos insights e, principalmente, ações práticas. Exatamente. E não ter medo, né? Não ter medo. Dar esse passo, investir em você, para que você viva a vida que você sonha, que você coloca né, todo final de ano, quando você tem suas metas ali, que você comece realmente a colocar em prática. E falta pouco, né? Para pouco. nós falta pouco. Para nós mulheres, nós somos muito aquelas que têm uma visão além do alcance, nós somos aquelas que querem executar. Nós saímos todo dia de casa para trabalhar, para fazer o melhor. Tenho certeza que todas as nossas ouvintes fazem isso, saem querendo dar o melhor, fazem com amor, estão preocupadas lá com os filhos, com a casa, com o esposo, com o bem-estar de todo mundo. Ninguém sai, hoje eu vou lá, meu Deus do céu. Todo mundo quer fazer o melhor. Mas, às vezes, falta esse tempo para si, para se conectar, para buscar novas experiências, para mudar o ambiente, para ver, não, eu posso. Então, como que vocês querem terminar esse ano? Né? E mulherada, diga para nós, como vocês querem terminar esse ano? Na arquibancada ou vocês querem ser as jogadoras? Vocês querem ser aquelas que protagonizam a própria vida? Só que também tem uma questão, às vezes todo mundo fala, eu quero ser jogadora, a pessoa quer jogar tudo, no meio de campo, no ataque. É verdade, tem isso. E a gente trabalha tudo isso no campo de visão. Você tem que entender qual jogador você é. Não adianta querer fazer tudo, que também não vai dar certo, é verdade. Vai terminar o ano esgotado e não ter feito nenhum gol. Ai, meu Deus. É goleira, é artilheira. É treinador. É treinador, você tem que saber. Então... Gandula. Aí acho que eu tô mais pra gandula, eu tô jogando a bola pra todo mundo. Ó, a Mari entrou aqui, entrei agora. A Jéssica, caravana das amigas dele nessa imersão do Couto. Vamos, meninas, temos que ir, porque vai ser incrível. Imagine, Xana, todas nós lá, uma turma só nós, porque as turmas são pequenas, né? São. Justamente estratégico para que você consiga, né, dar ali atenção. Então, nós somos em 6, tá já ótimo, dá uma turma. Já dá uma Meninas, turma. Nossas turmas têm sido de 10 Gi, a 15. Tá online aí, Gi? Bora lá, vamos agilizar isso. A Mari colocou, ninguém joga sozinho. Tem isso também, né? Você entender qual jogador você é e também essa estratégia de saber que você não tem que jogar sozinho. Que você, quem tá no jogo com você.
Quem Às vezes você acha que a pessoa está no jogo com você e a pessoa não está no jogo tá com jogando você. com o adversário. Isso Nossa, as pessoas estão jogando contra, né? tá fazendo gol contra, você não tá nem percebendo. Isso é muito importante, Ai, amei, faz toda amei. a diferença, toda a diferença. Então, assim, né, a gente fala um pouquinho disso, sobre as técnicas de comunicação ali, como que a gente identifica quem está jogando, quem a gente vai trazer para o jogo, gente, quem a gente quer para a nossa vida, né? Então, assim, nós temos muito essa questão de ter mulheres de referência. Me veio aqui agora, né? Quando a gente é criança, a gente vai montar o time, é para o ímpar, 2 ou 1. A gente meio que conta com a sorte ali, né? Com o time. Mas no jogo da vida adulta, você tem o poder de escolher. Não vá contando com a sorte ou de aceitar. É o que veio pro meu time, vamos lá. Não, você tem esse poder de decisão, de escolher. E aí, a gente falando, né, da liderança. Você tem o poder de escolher quem você quer que caminhe contigo na Sim. caminhada, no jogo da vida adulta. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente tem essa compreensão de quem são as pessoas que nós podemos contar nesse jogo e qual é o papel de cada uma, a gente começa a delegar, que para muitas mulheres isso não é fácil, a gente Não. precisa, né? A gente precisa estabelecer prioridades. Nós temos muitas prioridades, né? Ou é fazer a janta ou é ir na academia. Então, qual que é a prioridade? Né? Então, a gente precisa também entender tudo isso. E quando a gente vai trazendo isso de uma forma bem específica, bem direcionada, as mulheres conseguem ter esse discernimento do que é importante naquele momento e quem elas querem estar do lado dela. Né? Não precisa escolher qualquer um. Tem opção. Algumas coisas a gente vai ter que um outro. O outro é realmente é Deus que permite também para te moldar. Trabalhar para de trabalhar. Tem algumas pessoas que querem trabalhar de Deus na nossa vida. A gente tem que aceitar e orar pela pessoa. E às vezes Deus coloca essas pessoas no nosso jogo aí, né? Trazendo para o campo de visão, para que elas também aprendam, né? Para que elas aprendam conosco, que nós possamos aprender com elas. E realmente é muito bom quando a gente estar com mulheres diferentes dos nossos grupos, estar com mulheres que têm outra visão. Essa imersão ela é muito engraçada porque ela não é uma imersão cristã, ela é aberta para todas as mulheres. Mas é muito bom ver o agir de Deus na vida delas. Claro. Muito, muito. E no final, algumas até falam, ai, Deus falou isso comigo. Deus... Até às vezes você fala, puxa, mas será que a pessoa era cristã ou não? E no final ela manda um direct, ou no final lá ela fala. E como Deus faz, porque não é nós, né? Sim. É Ele. Ele vai fazendo, ele vai movendo. Quando a gente se coloca à disposição, ele vai nos levando, ele nos dá as estratégias, ele nos mostra, né, onde nós devemos estar. Isso mesmo. E tudo acontece. Você falou agora, né, a gente se permitir estar em outros ambientes, né? Ontem eu estive lá. Fala um pouquinho também do Meeting Kingdom. Qual que é o significado? Tô fazendo em inglês, a pastora Dai estiver me ouvindo e falar, Monique, bora estudar. Só o Duolingo não tá dando. Meeting Kingdom. Meeting Kingdom você sabe em português o que significa? Seria assim, um encontro com encontro... com o rei, com o reino, né? E a ideia não é a tradução literal, né? Mas é que nós possamos encontrar Deus nos nossos negócios. Entendi. Né? Então, o Meeting Kingdom é um ministério da Primeira Igreja Batista, da PIB Curitiba, liderado ali pela Dani Stofela, junto com um grupo de outras mulheres que compõem ali a liderança, a facilitadora, também estou nesse grupo participando. E a ideia é que as mulheres possam estar juntas uma vez no mês, aprendendo a conduzir os seus negócios a partir do reino. Porque a gente sabe que o mercado corporativo no Brasil, principalmente em que a gente tem, infelizmente, uma corrupção muito grande ainda, é um espaço que a gente não encontra em outro lugar
falar Sim. sobre Deus dos negócios. Poucos, né? A gente tem C12, tem muitas igrejas já têm esse movimento também de empresárias cristãs. Então, esses já têm se expandido, mas ainda dentro das igrejas. Né? Não é um Sim. trabalho que a gente encontra Fora. fora. E a ideia é que as mulheres possam estar ali. A gente sempre diz que não é um lugar de networking, a gente não vai lá trocar cartão. Mas a gente conhece muita Claro, gente, a é. gente troca ideia, a gente fala da palavra, vai trazendo as questões desse realmente, trazendo os princípios bíblicos para o nosso cotidiano, sobre como nós conduzimos a nossa empresa. Xana, não tenho empresa, posso ir? Se você tem um negócio, se você que tem um negócio, né? Não é uma empresa, mas é um negócio, pode ir que é para você. Sim. Ah, não, mas eu sou CLT e aí não tem sentido. Talvez Sim, aquela discussão lá. porque até ontem eu estive, foi a primeira vez, a Xana me convidou, quis conhecer e tendo essa experiência de viver o novo, de conhecer outras pessoas, em se encorajar, né? Se fosse talvez em outro momento também ia pensar, não é pra mim. Mas é ter essa coragem de avançar, de romper, não ficar fechada, né, no seu mundinho ali, é abrir a mente para ter outras experiências, se dar a liberdade, né, de conhecer outras pessoas. Foi muito, muito legal, mas eu vi realmente que a abordagem ali é mais realmente para quem tem um negócio, alguém que, como você falou, quem trabalha assim, CLT, talvez não vá fazer muito sentido. Porém, mas também se você quer conhecer, né? Por que não? Enfim, vai que você vai e de repente Deus te dá uma empresa ali. Tinha uma na nossa mesa ali, não vou lembrar o nome dela, do bolo, da confeitaria. Sim, a Que moça ela falou falou. que Deus deu pra ela em sonho a receita do bolo. Então, às vezes você tá ali, vai nesse ambiente que Deus te dá um insight, você sai dali com o seu E é por negócio. isso que eu falo da importância do ambiente, porque ano passado, foi quando eu conheci o meeting e comecei a frequentar lá, foi bem isso. Eu estava numa fase que onde eu estava, eu não queria mais estar, mas eu não sabia onde que eu queria chegar. E aí me falaram, vai lá no meeting, então eu já tinha procurado algumas mulheres para fazer transição de carreira, para me ajudar nisso. E eu, ai meu Deus, e agora nada parecia que dava aquele meet, sabe? De encontrar ali, aquele match, de encontrar. Falei, Deus, fiquei. Até que falei, bom, vou lá, né? E aí lá naquele ambiente, Deus foi a cada encontro falando comigo de modo extraordinário, sobrenatural. Eu lembro muito bem de um dia eu olhar para o lado, porque assim, parecia que era Deus falando só comigo, só tinha tava eu cheio, ali. mas só tinha eu. Eu parei e falei, não, gente, não é possível. Eu olhei para o lado, olhei para trás, dei aquela olhada. Será que alguém tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Tipo, alguém, é para vocês? Não, é para mim mesmo, eu recebo, eu quero, Deus, obrigado. E aí Deus foi me moldando. Então, por isso, assim, e isso reforçou ainda mais a importância dos ambientes. Né? Então, assim, eu quero ser essa empresária de sucesso que tem um negócio que é conduzido sobre as questões da palavra, do entendimento bíblico, que a minha empresa possa transformar a vida das pessoas, né? E transformar isso de uma maneira muito positiva, porque a gente pode transformar, nem sempre é para o bem. Mas aí a minha ideia é que ela até transforme a Mari colocou aqui, positivamente. ó. Tem pessoas que nos ensinam a não ser como elas. E tem aquelas que queremos ser como ela. Isso. Então é isso. Tem pessoas que não. E ali a gente tem esse grupo que vai nos conduzindo ali a pensar a estratégias. A Dani Stoffel conduz esse grupo de uma maneira muito leve, porém muito profunda. Muito profunda. E estar participando hoje, para mim, ali com as meninas, né, fazendo parte, sendo facilitadora de mesa. Também estou na equipe de comunicação. Um beijo para a Mari Girão, minha colega de ministério. Isso né, aí, na CUCA. a Mari, uma Então, benção. pessoas que também eu olho, me inspiram e quero aprender. Quero aprender com elas.
Então, acho que por isso que eu falo, gente, estar em ambientes, o ambiente muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É quem está em um ambiente que ela não consegue sair daquilo, ela dificilmente vai conseguir ter uma mudança, sabe? Sim. Dificilmente. Então, assim, quer mudar, muda de ambiente. Leia, estuda, vai atrás, mas enquanto você não sair dos ambientes que você está, vai ser mais difícil ter resultado. Não vou dizer que não tem, sabe? Porque tem N variáveis, a gente não pode colocar tudo na mesma régua, eu sou contra essa 8 ou 80 nessa questão, né? Mas a gente precisa entender que mudar de ambiente nos ajuda, facilita, eu acho que é um acelerador. É um acelerador. Estava com uma palavra na cabeça, não conseguia. Acelerador desses processos. É verdade. E tenha coragem, não se limite, não tenha medo. Avance, não tem ninguém para ir comigo, Deus está com você, Ele vai estar com você em todo o tempo, então não pense assim, estou indo sozinha, não, estou indo com Deus. Se permita viver essas experiências. Às vezes a gente se limita, a gente fica neste lugar porque ninguém me convida, só vou se me chamarem, ou até a pessoa convida, mas tem que insistir para mim ir. Não fique nesse lugar, avance, é por você, pela tua família. Procure, que Deus, através das suas atitudes, Ele vai te transformando, Ele vai te conectando às pessoas, sem medo. Foi assim comigo quando eu comecei a caminhar com as meninas, né? Foi um convite, eu vou. Tem uma experiência também bem incrível, um testemunho lá no grupo das amigas, de uma amiga que conheceu pelo Instagram, viu que tinha os encontros, e ela tinha acabado de chegar em Curitiba, estava passando por um processo de câncer, e ela foi no encontro, e lá ela recebeu uma palavra, foi ministrada pela Nahara, recebeu a cura, ela esteve aqui na rádio contando o testemunho, e ela foi sozinha, e quando ela contou, até fiquei sabendo do dia que ela veio aqui na rádio, que ela falou, eu vi no Instagram, vi que ia ter um encontro e fui. E ela viveu uma experiência sobrenatural com Deus lá. Porque ela avançou, não teve medo, foi corajosa, mesmo sem conhecer ninguém. Com Deus sempre vai vir uma amiga que vai pegar na sua mão, alguém que vai olhar para você, como você falou, né, no início ali. Alguém vai olhar para você e vai te entender, porque Deus, Ele vê o teu coração. Sim. Você nunca vai estar sozinha. Sempre alguém vai te dar uma palavra, vai estender a mão. E em alguns momentos também, né, Monique, a gente, quando olha a palavra, a gente vê, Davi estava lá sozinho, né? Mas Deus já tinha colocado ele no coração de Samuel, né? Exatamente. Porque Samuel sabia que não era aqueles lá. É verdade. Davi estava lá sozinho. Exatamente. Né? Gideão estava lá malhando trigo sozinho. Né? Então, a gente tem momentos que nós estamos sozinhos, nós precisamos, como você bem disse, avançar. Vai com medo mesmo, minha filha. Eu tô com medo. Vai com medo mesmo, vai sozinha, procura, vê. A gente tem muitos movimentos hoje de mulheres que fazem um trabalho belíssimo, né, com mulheres, baseado na palavra, mulheres que têm levantado outras mulheres. Temos aí muitos grupos aqui em Curitiba. Então, assim, procura no Instagram, conversa com uma, conversa com outra, mas vá. Exatamente. A Jéssica, fala a Deus. Ô, Xana, vem aqui em casa tomar um café. Vamos conversar. A Jéssica é uma que no próximo encontro do Meet, leva a Jéssica. Vamos, já convida a Jéssica, convidada, porque ela está começando também nessa transição de carreira, também da nossa classe, professora, né, Jéssica? E agora também investindo, né, nos bolos, também nessa transição. E é importante, como você falou, estar nesses lugares para nossa mente abrir e que a gente se fortaleça. Porque, principalmente quando a gente muda, assim, bate o medo, né? Às vezes eu penso, medão, às vezes eu penso, Senhor, o que eu sei fazer, eu já sei. Acho que eu vou voltar à zona de conforto. Mas não, Deus tem algo maior, Deus tem algo mais. Se queima no teu coração, é porque já não é mais aquele lugar. Mas às vezes o inimigo sempre vai tentar fazer a gente dar um passo para trás. E quando a gente está com pessoas, com mulheres que nos impulsionam, enquanto o inimigo tenta fazer a gente voltar, elas estendem a mão. Não, é para frente, vem comigo. Sim. Que você vai alcançar e chegar onde que Deus tem para você.
Eu vou contar um testemunho bem engraçado, falando sobre testemunho. Teve um testemunho, teve um tempo que eu trabalhava num lugar e eu orei muito para chegar naquele lugar. E quando eu cheguei lá, Deus me falou que ele tinha me levado naquele lugar para falar do amor de Deus dele. Eu fiquei naquele lugar por 8 anos, trabalhando lá. E foi chegando um tempo que eu vi que já tinha dado. E eu sempre falo para minhas colegas, o dia que eu me irritar, eu levanto e vou embora. Eu levanto e vou embora. E elas, tipo, não, né? Não, eu vou embora. E foi chegando um tempo que Deus me mostrava. Deus não fala muito comigo com imagens, mas Deus me mostrava todo santo dia uma imagem de uma espinha. Olha só. E eu falava, Deus, o que é essa espinha? Espinha de pele? Essa espinha bem purulenta. Ai! Gente, que é E isso? eu falava, Deus, o que é essa espinha? E aí Deus mostrava ele apertando essa espinha. Apertando essa espinha. Eu falava, Deus. E todo dia que eu chegava a trabalhar, em algum momento do dia eu lembrava daquela espinha sendo apertada. Eu falava, Deus, o que é isso? Que uma isso? espinha. Até que foi indo, eu fui orando, pedindo entendimento. E Deus tinha, tipo, olha, eu vou te espremer até limpar tudo e você sair daqui. Sim. Eu falei, Deus, então tá bom. E eu tava com medo, porque, poxa, eu já tava naquele local há 8 anos, né? Fazia um bom trabalho, sabia daquilo que realmente eu precisava fazer. E falei, nossa, Deus. E aí eu entendi. Quando eu entendi que Deus estava me apertando para eu sair dali, fui orando, pedindo direção e saí. Com medo, não foi fácil, porque é um local que eu gostava das pessoas, tinha relações muito boas com as pessoas, gostava muito do que eu fazia. E eu falei, ai, meu Deus, eu falei, então tá bom. Então, se Deus já me apertou até sair, vou te apertar até você sair daqui. Eu falei, e aí, quando eu saí, parei daquela imagem. Então, assim, a gente precisa também estar atenta com o que Deus vai nos mostrando, né? Sim. Deus vai sempre nos mostrando o caminho, mostrando formas, e a gente precisa estar atenta, ouvir, sentir, buscar na palavra aquilo que ele quer. E ele usa as coisas mais Não, eu vou falar as coisas mais estranhas. Porque eu não sou muito fã. Tem gente que gosta, né? De ficar apertando cravo. Isso. Eu não sou muito fã. Seria uma visão que ia me incomodar. Você fala, Senhor, fala logo o que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, ele é maravilhoso. Como você falou, ele sempre nos mostra. Ele sempre nos direciona. A gente só precisa estar com o coração, né? Com os sentidos. Porque às vezes é no coração, às vezes é um pensamento, às vezes é uma visão mesmo. Às vezes ele vai falar através de uma música, alguém vai entregar uma palavra. Você tá sempre sensível de todas as maneiras que Deus pode falar e não duvidar. Porque quase sempre os direcionamentos dele vai um pouco contra a lógica. Né? E é difícil para nós mulheres, né? Porque assim, a gente tem medo, a gente fica receosa. Muitas mulheres são mães solos, né? A família depende totalmente delas. Muitas mães são mães atípicas, né? Tem crianças que precisam aí com uma necessidade especial, que precisam. E quando a gente pensa nesse se mover, nesse dar um passo de fé, eu sempre falo, o pessoal fala, eu dei um passo, Deus deu o chão. Eu tenho um certo receio com essa frase. Eu sempre falo assim, se você tem a direção de Deus, pode dar o passo. Mas não vai dando passo para Deus pôr o chão, porque ele não é o gênio da lâmpada, ele é Deus. Sim. Então, nós precisamos ter o temor do Senhor, conhecer. Exatamente. Então, assim, Deus não vai fazer o que a gente quer. Nós que precisamos estar alinhadas com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Nós que temos que estar no centro da vontade de Deus. Exatamente. E não ao contrário, né? Exatamente. E o Alexandre veio aqui, mas hoje a gente não vai fazer nosso intervalo. Tá tão bom conversar, pra que intervalo? Vamos continuar aqui. Quero falar de novo aqui, ó, do bolo da Jéssica, bolo de cenoura. Se você quiser comer um pedacinho enquanto a gente conversa, fica à vontade. Ou se não, depois que acabar o programa, a gente come. E você que ficou com vontade, toda quinta-feira tem um bolo maravilhoso
que vocês sigam lá no Instagram a Jéssica Sambuski, que faz bolos deliciosos. E eu quero agradecer também aqui a minha amiga Mirtz Neves, com a Rafael, corretora de seguros, que tem patrocinado e ajudado o programa Mulheres de Fé a estar no ar. Você também que procura, né, tudo sobre seguros, entre lá no Instagram deles, curtam, comentem, sigam lá. Tem todas as informações que vocês precisam. E Xana, vamos, esse mês da mulher, dia domingo 8 de março, o programa aqui Mulheres de Fé já está no ar desde, se eu não me engano, de junho do ano passado, que era o quadro antes. Muitas mulheres aqui da Bíblia a gente já falou. E hoje você vai trazer para nós um panorama geral de algumas mulheres pontuais. Mas você falou algo que foi bem importante, que é sobre as mulheres que não têm nome na Bíblia, que são citadas ali como mulheres. E eu quero que você, então, comece contando para nós o que o Senhor colocou no seu coração. E eu vou falar, a gente conversa, né, a partir de segunda-feira eu já começo a pensar no programa. Na verdade, eu penso todo dia, mas segunda-feira é onde eu já vou fazendo a postagem. E eu falei, vamos falar sobre quem? E a Xana, o silêncio, o Senhor. E Deus também estava ali moldando também, né, direcionando você. Eu falei, Deus vai conduzir, Deus sempre faz. E quando você me mandou mensagem hoje, eu falei, nossa, é exatamente isso. É trazer esse panorama de um pouquinho de cada uma delas e falar dessas mulheres que não têm nome. Então, mais uma vez, o microfone é todo seu. Isso. É tão engraçado, né, que quando a gente vai compartilhar algo que Deus fez, está tudo na Bíblia. A gente não tira de outro lugar a não ser a Bíblia. É a Bíblia que é nosso guia, né, que traz aí toda a direção. E nesse tempo também orando, falei, Deus, o que nós vamos falar? Para quem que é para falar? O que o Senhor tem no coração para compartilhar aí com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando no YouTube? Sim. E pensei em falar um pouquinho de Esther, gosto muito de Esther, né? Esther tem toda a questão agora do calendário judaico, festa de Purim. E eu falei, acho que eu vou falar isso, mas não senti paz, assim, não era. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e foi me lembrando, né, que nós, mulheres, nós desempenhamos muitos papéis. Então, né, nós temos papéis que nós desenvolvemos na nossa vida. Então, nós somos, por exemplo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou estudante. Sim. eu sou amiga, eu sou filha. Então, eu tenho esses papéis. Sim. Porém, papel é diferente de identidade, né? Quem nós somos em Cristo. Sim. Né? Nós somos filhas do Rei, nós somos amadas, nós somos escolhidas, nós somos aquela que Deus nos criou de modo extraordinário. Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. E isso tudo está na palavra de Deus. Sim. Está na Bíblia. Uhum. E hoje, nesse tempo, né, mês de março, eu falei, Deus, nós como mulheres vivemos tantos desafios, né? A questão da segurança, a questão do mercado de trabalho, as questões de gênero. Então, a gente fica tão pressionada por esse mundo contemporâneo, Sim. que há tantas demandas que a gente fala, aonde a gente vai? Que papel a gente exerce? Uhum. E muitas vezes esquece até da nossa própria identidade, né? De ser filha desse rei. E eu pensei, puxa, nós temos aí na palavra tantas mulheres, né? Pensando agora em março, falei, qual o critério para escolher alguma delas? Exatamente. Né? Nós temos, quando a gente olha ali para a palavra do Senhor, a gente vai achar ali mulheres que têm um nome, né? Um nome escrito. Então, um nome lá, nós temos Eva. Vou falar só algumas aqui. Sim. Do Antigo Testamento nós temos Eva, temos Lia, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Abigail, Esther, a própria Esther, né? Sim. E do Novo Testamento nós temos lá a Maria, mãe de Jesus, a Maria de Betânia, a Marta, né, irmã de Maria, irmã de Lázaro, Dorcas, Priscila,
Então, essas mulheres têm nome. Sim. A gente sabe quem elas são, né? Até Sim. se a Bíblia continuasse, né? Livro de Xana, livro de Monique, Monique. livro de Jéssica, que é as nossas histórias, né? Do que Deus está fazendo na nossa vida. E algumas mulheres, elas não têm os nomes, elas só têm as histórias delas contadas ali, né? Na Bíblia. Então, quando a gente pensa, o que eu queria trazer hoje para as mulheres, essa ideia, esse pensamento de que às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, faz tanto e a gente está invisível. A gente está cansada, a gente está sobrecarregada, nós estamos num mundo contemporâneo em que o que vale é a alta performance, Sim. o que vale é o desempenho, em que todo mundo, a gente tem aí as redes sociais em que todo mundo fala que para você ser bem-sucedido, você tem que acordar cedo, você tem que ir na academia, você tem que tomar teu whey protein, tua queratina. Ai, meu O Deus. mundo vai estabelecendo padrões que não cabe para todo mundo. Exatamente. É entender a sua singularidade, entender a estação que você está vivendo, não se comparar, não é mesmo? E hoje é muito fácil, né? A gente abre o Instagram, a comparação ela é algo quase imediata. Imediata. Inevitável, né? Imediata. Ai, olha só, quem Nossa, sou fulano eu? tá lá, eu tô aqui. Fulano foi lá, conseguiu 5 horas estar da academia e eu 5 horas estou tendo que arrumar o almoço para deixar a comida pronta para a família, porque eu saio às 6 e só volto 10 horas da noite. Exatamente. Né? E daí assim, puxa, então quem sou eu na ordem do dia? Então essa questão, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra, a gente tem mulheres que tiveram seus nomes, que as pessoas sabem quem é. Mas existem mulheres que a gente não sabe o nome. E muitas vezes nós seremos essas mulheres que as pessoas não saberão o nosso nome. Mas o que nós vamos fazer vai impactar gerações ou vai mudar a nossa vida. Exatamente. Só de dentro da sua casa, você como esposa, como mãe, entender que ali você já precisa deixar esse legado, que o seu valor gere para o seu filho. Você é a pessoa mais importante que ele precisa do lado dele. E você entender esse seu papel e você valorizar isso, não se menosprezar. Porque eu estou em casa cuidando dos filhos e minha vida é isso. Glória a Deus que você está com os seus filhos. E entender que para eles, naquele momento, é tudo que eles precisam. Você muda, você para de olhar para o macro, lá fora, das mulheres, alta performance, e começa a valorizar o micro. Você dentro do seu lar. Porque a gente vê isso, né, Xana, hoje, chamando muito para fora, como você disse, para alta performance. E como se estar dentro não fosse nada. Mas você entender que é tudo, é a base. A família é a base. Que a sociedade precisa. Sim. E isso é tão impactante, porque a gente vê uma geração de mulheres que podem estar com os filhos, que têm uma situação financeira boa e que, nesse momento, elas estão optando por ir ao mercado e não estar com os filhos. Enquanto a gente também tem um outro grupo, e aí acho que é majoritariamente, que é aqueles que queriam estar com os filhos, que aconteceu comigo, né? Eu tinha filhos pequenos e eu não poderia estar com eles, eu precisava trabalhar, eu e meu esposo trabalhávamos fora nessa época, e aí a gente precisou, né, deixá-los na escola desde cedo, o dia inteiro, e aquilo doía meu coração. Então, assim, quem pode, quem tem essa oportunidade, né? Não, eu posso, né? Deus me colocou aqui, aproveita, entende isso como realmente um ministério, algo valioso, como uma liderança, né? Um legado de liderança incorruptível, algo que tem um valor eterno. Isso é muito importante, entender nossa estação e o nosso papel.
E se você não pode, eu quero, mas eu não posso, amém, glória a Deus, entenda o teu tempo, entenda a tua estação, entenda que você talvez vai ser essa mulher que não vai ter um nome, mas que a tua história é marcada por aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Pela transformação que Deus faz na sua vida, né, diariamente. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, na leitura da palavra, diariamente Ele vai moldando o nosso coração e transformando. Mas a gente precisa entender e estar disponível para o que Deus fala, não para o que o mundo está falando. É você silenciar. A gente falou isso ontem, né? A importância da meditação, do tempo, do silêncio para você ouvir Deus. Porque é Ele que precisa forjar em você o seu caráter, de quem você é. Se você passa muito tempo se comparando com a vida do outro, você não consegue parar para ouvir o que Deus fala sobre quem é você. Isso, se você deixa a alta performance, o que os coaches, e nada contra. Sim. Nada contra. Mas assim, é você entender que primeiro precisa ser a direção que Deus tem. Primeiro eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. Para depois eu poder ouvir um conselho, né, outra coisa. Mas primeiro eu preciso estar firme em Deus. Sim. Primeiro aos pés dele. Aos pés dele. Primeiro aos pés dele, né? O que a gente fala no devocional. Primeiro aos pés de Jesus, para entender, para daí a gente poder ir para fora. Né? Quando eu falo que o meu chamado é impulsionar mulheres, as mulheres acham que é esse impulsionamento, né, de carreira e tal. Até mas é primeiro, entenda o que Deus tem para você, o que você quer, e aí esteja no centro da vontade dele que tudo vai acontecer. A Adri entrou aqui. Tô aqui, demorei, mas cheguei. A Adri também esteve aqui, a Adriana Pina esteve no programa, e ela trouxe também sobre a mulher pecadora. E ela falou muito sobre, também era uma mulher que não tem o nome dela, mas ela tá como a pecadora, e ela falou sobre os rótulos. É importante a gente também falar sobre isso. Foi uma conversa incrível também. Quem não acompanha, entre lá no YouTube da Rádio Paraná Oficial, o programa Mulheres de Fé com a Adriana Pina. E ela falou sobre isso, sobre os rótulos. Que muitas vezes nós ficamos presas a um rótulo. Então, ali, a mulher pecadora, a mulher adúltera, a mulher do fluxo de sangue, né, que estava enferma. Que a gente fica presa a um rótulo e a nossa vida não se desenvolve, a gente paralisa nisso, e não é o que Deus tem para nós. Quando Deus, eu vejo ali, né, nessas passagens, Deus ele quer mostrar isso, que de mulheres, então quando ele não dá um nome, o porquê que Deus, porque alguns ele citou, ele deixou que deixasse claro quem era, e por que outras não? Como que você vê justamente para conectar com mulheres, nós, Exatamente. Né, por não ter, por às vezes pensar, quem sou eu? Exatamente. Quem sou eu na fila do pão? Porque se todo mundo tivesse o nome, né, Monique, todo mundo sabia quem era e pronto. Mas quando a gente olha o mundo, com tantas, né, bilhões de pessoas, exatamente, nós não teríamos. Imagine se fosse colocar o nome de todo mundo na Bíblia que foi relevante. Sim, né? não, teria, né? A Bíblia mesmo fala que se fosse colocar tudo, não caberia tudo que Deus e que Jesus fez. Com certeza. E essa eu acho que é a grande questão que você trouxe mesmo. Deus permitiu que ali estivesse conhecidos e desconhecidos, né? Os prováveis e os improváveis. Para quê? Para que a gente pudesse olhar para elas e aprender com cada uma dessas histórias. Então, quando a gente olha lá para a mulher do fluxo de sangue, nós vamos fazer um passeio aí rapidinho com algumas mulheres da palavra. A gente tem a história lá em Marcos 5, dessa mulher que ela sabia que Jesus podia curar ela.
Eu fico pensando, é que a gente às vezes tem uma ideia que Jesus andava com algumas pessoas, tipo nós quando saímos com as A amigas. panelinha. Só que não, era muita gente, era um empurra-empurra, não era uma coisa tão, era tipo um popstar, acho que da época, né? Sim, ele fala, né? Multidões andavam com ele. E essa mulher, ela sabia que se ela encostasse na roupa dele, então ela sabia daquilo que ele carregava, ela conhecia, ela sabia que ela podia curar ele. Ela não podia ter saído, ela já estava há anos doente, né? O que ela tinha, as mulheres eram com a doença, com esse fluxo contínuo, elas não podiam estar ali na sociedade. Elas não podiam fazer Sim. parte daquilo. Então, olha o que ela fez, ela enfrentou o medo. Ela enfrentou o medo, ela ousou estar num local onde ela não poderia estar e doente. Então, imagine uma multidão, você doente, mas ela ousou estar ali. Ela teve coragem por saber quem ele era. Quando a gente conhece quem é Deus, quem é o nosso Deus, a gente tem coragem de avançar, de estar em lugares. E você falou agora, me veio novamente a Bianca, que ela estava doente. E ela ousou estar num local, num lugar ali com as amigas, num encontro, onde ela foi fortemente ministrada. Através, né, da Nahara, Deus começou um milagre na vida dela. Ela poderia ter ficado em casa, no lugar de vítima. Tô doente, porque é comigo. Mas não. Conhecendo quem era o Deus que estava com ela, ela saiu do local, né, da sua casa e ousou estar num local totalmente desconhecido, com mulheres que ela nunca tinha visto. E ali ela teve, né, viveu essa experiência sobrenatural. Então a história dela se conecta com a mulher do fluxo de sangue, porque a mulher do fluxo de sangue nada mais é uma mulher enferma, uma mulher doente. Quantas mulheres hoje podem estar nos ouvindo com diagnóstico, se sentindo com medo ou, né, se culpando, por que comigo? Mas saia deste lugar, porque Deus te chamou para a vida. Deus quer transformar, Deus quer te curar. Amém. Então, se fortaleça, busque a Ele, né? Esteja porque aonde Deus está tem vida, tem transformação, tem cura, não é mesmo? É mesmo. É tão impactante isso, né? Eu já tive esse testemunho, né? Falando de testemunho. Eu já estive doente, né? Já tive 2 episódios, assim, rapidinho. Eu já tive uma depressão. Uma depressão profunda, uma depressão muito grave, que por anos eu tratei. E eu acredito muito que a depressão, ela precisa ser tratada em nível médico, sim, a gente precisa tomar remédio, porque Deus é o Deus de toda a ciência. Ele que criou tudo, toda a ciência, medicamento, médico é dele. Sim. Né? Eu creio muito nisso. Mas eu também acredito que Deus também precisa, na depressão, dessa cura espiritual. Né, de estar ali, de ter identidade restaurada em Cristo, de ter as questões realmente alinhadas ali, saber que Deus pode nos tirar. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, fazem 12 anos já que eu não tomo medicação. Né? Eu sou uma pessoa que eu cuido muito das questões da saúde mental, então eu vou sempre cuidando. De vez em quando preciso marcar uma conversa com um psicólogo, a gente já sair dos nossos ambientes comuns e conversar, né, com um profissional para nos ajudar. E assim como essa mulher do fluxo de sangue, eu também um dia sabia que se eu encostasse, se eu chegasse mais pertinho de Jesus, ele ia me curar. E foi o que ele fez. Amém, glória a Deus. Amém. É isso aí. E tem outras? Sim, Qual? Vamos agora lá em Gênesis 19, falar sobre a mulher de Ló. Então aqui a gente vai trazendo várias, Sim, né? é isso mesmo. A gente... Ela não tem o nome, mas ela tá lá, a mulher de Ló. A mulher de Ló. Deixa eu acompanhar aqui. Tá em Gênesis? 19.
Aí a questão aqui é a obediência, né? Ela sabia que ela não podia olhar para trás. Mas não foi só o olhar para trás, foi o sentimento que ela carregava, né? Ela carregava aquilo lá para ela era importante, então ela olhou para trás não só como deixa eu ver o que está acontecendo, Tá, que você sabe o Sodoma. versículo? Eu não anotei o Não, versículo. pode ir falando que eu procuro aqui. Eu só anotei o capítulo. Então, Gênesis 19. Então, eles estavam, né, fugindo lá de Sodoma. A cidade estava sendo destruída. E ela olhou para trás. Ela foi desobediente. Tinha uma ordem que era para ela ir para frente, que eles não poderiam olhar para trás. E ela vira Uma estátua de pedra, né? Pedra de sal. sal. E aí, então, quantas vezes Deus nos dá direção e a gente, em vez de olhar para frente, seguir naquilo que o Senhor nos dá, nós estamos olhando para trás com saudades. Não foi só o ato da desobediência de olhar para trás. Quando a gente estuda um pouquinho mais essa história, a gente percebe que não foi só a desobediência, sim, ela em primeiro lugar, mas foi o que estava no coração dela quando ela olha para trás. É interessante você trazer um pouco sobre ela. A gente não falou. E são mulheres que quando fala, né, traz uma mulher da Bíblia, a gente acaba olhando assim, tipo, no julgamento. Tipo, olha a mulher de Ló. Olha o que. Como se nós não tivéssemos um pouquinho de mulher de Ló, de ser desobediente. De Deus dar um direcionamento, a gente, como você disse, às vezes quer olhar para trás, quer voltar para o passado. Acabei de falar isso, às vezes, né, pelo medo. Deus mandou nessa direção, mas aí, não, acho que não vai dar. Vou voltar lá pro meu antigo emprego, vou voltar porque lá eu tô mais confortável. Quantas vezes nós não temos esse sentimento? Igual da mulher de Ló. E é fácil a gente julgar, né? E é fácil julgar. A gente lê ali a história, fala, nossa, olha. Porque pra gente que tá vendo ali toda a história e conhece a Deus, né? Deus tinha algo bem melhor. E ela, né, nem sabia o que Deus estava. É a mesma coisa com a nossa vida. A gente não consegue ver o futuro, a gente tem que crer. Aí vem a fé. De crer que Deus deu um direcionamento, caminhe, não olhe para trás. Creia e siga. Mas eu acho que de mulher de Ló, a gente tem um pouco todo dia. Não é? Sim. Mas a gente precisa cuidar, né? Mas a gente precisa cuidar do coração, porque é justamente desobediência. Lendo a palavra, por isso que é importante essa conversa e a gente conhecer a Bíblia. Para a gente se corrigir diariamente, não permitir ser paralisada, assim como aconteceu com ela. A gente tem a história, o testemunho, justamente para que a gente veja. Eu vi que deu errado, não vou seguir esse caminho. Por que Deus permitiu, né? Essas histórias também de mulheres que não são uma boa influência. Pra gente ver, esse caminho não vai te levar a lugar algum, vai te paralisar. Por isso é tão importante a gente conhecer e falar de todas as mulheres. Até essas que a gente às vezes quer só ler para julgar. E às vezes assim, principalmente para quem é mais novo na fé, a gente tem histórias mais comuns, mais conhecidas. Sim. Né? Porém, essas mulheres estão lá para nos ensinar alguma coisa. Com certeza. Né? E aí a gente vê aí um pouquinho lá em 2 Reis 4. Essa é uma história que eu gosto muito da Sunamita, da mulher de Sunem. Ela acolheu o profeta Eliseu, né? Então ela construiu uma casa para ele, ela acolheu. Então quantas de nós temos essa questão do acolher, do cuidado, né? Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Sim. Né? E aí, quantas de nós tem as questões também que nós cuidamos dos missionários, nós ajudamos financeiramente, mas não só isso, quantas de nós servimos em ministérios, né? A gente vê muito pessoal que ajuda moradores de rua, que ajuda o pessoal que está fazendo todo o processo de conseguir se livrar dos vícios. Então, quantas de nós, mulheres, temos essa questão do cuidado com o outro,
cuidado com o outro. Sim. Né? Isso parece que é próprio da maternidade. Da maternidade, da mulher. É um dom que Deus deu para a mulher, né? Esse cuidar. Todas nós temos. A gente vê na criança, a menina pega a boneca, é instintivo, né? Esse acolher, esse cuidar. E é tão lindo ver, eu tenho uma amiga que ela fala assim que a casa dela, os pais dela têm muito essa questão dos cuidados com os missionários, e ela só assim, tipo, ela sempre conta, eu acho muito engraçado, fala, eu saía para ir para a escola de manhã e eu nunca sabia quem ia estar na minha casa à tarde. Olha. Era às vezes uma família inteira que os meus pais pegavam para cuidar um tempo, às vezes eram missionários, às vezes eram pastores, às vezes era... É o dom, né? O dom da hospitalidade. Realmente, tem gente que tem esse dom. Que gosta, né, de acolher, de cuidar. É até assim, tem gente que a gente vai na casa tomar um café, não dá vontade de ir embora, né? Porque aquela pessoa tem aquela acolhida, né? Aquele cuidado, é tão gostoso, prepara tudo com tanto amor, faz aquela mesa posta bem linda. Ah, é verdade. Esse é um dom incrível. E a gente tem também a Raabe também foi... Não foi ela que acolheu os espias? Isso, Raabe tá também. Lá, não vou saber a passagem. De endereço sem cola De endereço sem cola é mais difícil, mas realmente ela acolheu os espias, guardou eles lá, deu guarida para eles, Sim. né? E fez o que ela fez, não foi só isso. Ela pegou e falou assim: olha, eu quero esse Deus que vocês querem. Exatamente. Eu quero servir esse Deus. Sim. Então eles falaram: não, põe essa fita aqui, vermelha e a gente vai destruir a cidade, mas você e a tua família vão ser guardadas. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente fala, né? Que cada uma de nós temos dons e isso, se você tem esse dom de cuidar, de hospitalidade, olha como isso é importante e olha como pode transformar, assim como transformou a vida de Raabe, por ela ter esse coração hospitaleiro e de serva. Toda a vida, a família dela foi transformada e protegida por essa atitude, né? Ela vem... Jesus vem da genealogia depois isso, dela. A importância dela. Exatamente. A cola. De qual? Da Raabe. Esse livro aí, que é? Esse livro é um livro que eu uso, eu gosto muito desse livro, né? Eu gosto muito de ler e amo essa... É um livro da Alice Matthew, é A Mulher que Deus Usa. E ela tem, são 2 livrinhos, um é A Mulher que Deus Usa e a outra é A Mulher que Jesus Usa. Então, são as que Deus usa, são as mulheres do Antigo Testamento, e as mulheres que Jesus usa do Novo Testamento. Que legal, não conhecia. Legal, ele tem, o meu já tá bem tudo rabiscado, né? Porque eu sou dessas que vão rabiscando, pondo post-it, e realmente a gente vai se aprofundando, vai trazendo, né? Porque eu sempre falo, a Bíblia é sempre a primeira opção nossa. Mas quando a gente tem outros materiais que nos ajudam a entender, a ver, a conhecer, é sempre bom. Sim. É sempre bom. Depois manda lá. Vou deixar aqui, ó. Quem quiser conhecer mais sobre as mulheres da Bíblia, indicação da Xana também. Esse livro é lindo. E aí a gente tem também a história da Samaritana, né? Essa também, mulher tão falada, né? Tem aquela música linda. A do poço. Quantas de nós estamos no poço? Exatamente. Quantas de nós estamos fugindo? Quantas de nós estamos envergonhadas? Quantas de nós temos marcas? Exatamente. Que nós queremos esconder, nós precisamos estar no poço ao meio-dia para que ninguém veja. Ninguém veja. E quando Jesus encontra ela, né, ele podia dizer, não, você é samaritana, eu não posso, não posso me misturar, desculpe. Teu povo não, né? Meu povo não se agrada com o teu. A gente não precisa, mas quando a gente estuda Jesus, ele mudou a rota para estar ali.
Ele podia não ter passado por ali. Sim. E ele mudou a rota para encontrar essa mulher. Ele sabia que alguém estaria ali precisando. E Jesus, ele fala para ela, né? Eu sei quem você é. Eu sei por que você está aqui essa hora. Esse Deus, ele é assim. Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo que você sente. Ele sabe tudo que você precisa. Não existe nenhum lugar na terra que você consiga se esconder da presença dele. E quando ele te chama, quando ele vai atrás de você. E muitas vezes a gente fala assim, né? Tem também o ditado que fala, né? É por amor ou pela dor. E é exatamente, é um desses dois caminhos. A mulher samaritana, ela estava na dor. Por ela estar naquele local, naquele horário, como você falou, ela queria fugir de algo, ela não queria ser vista. Ela na dor. E Jesus foi atrás dela, naquele local. Então hoje, se você está passando por um momento assim, de dificuldade, e às vezes você fica se perguntando, mas por que eu estou passando isso? Por quê? Porque Deus quer te encontrar. Jesus quer falar com você. Dê ouvidos ao que ele está dizendo. E seja verdadeira, porque a mulher, ela foi verdadeira. Quando Jesus fala para ela, né, volte, chame seu marido, e ela fala, não, eu já tive 5. Ela confessa a vergonha dela, ela confessa o pecado dela, ela confessa a dor dela. Não esconda, porque e Deus sabia, e ele fala, né? Jesus sabia, ele fala. Falou bem, falou a verdade, você já teve. Ele reafirma, e ela fala, veja que é profeta. Ou seja, não tem como você esconder de Deus quem você é. Então, não tenha medo de dizer para ele. E aí você pode perguntar, né? Mas onde eu vou encontrar? Aonde ele vai me encontrar? E onde você está agora? Você pode fechar o olho e dizer. E você já vai conseguir sentir a presença dele cuidando do teu coração. Não tenha medo de confessar, de dizer quem você é, para aquele que te criou, para o teu pai. E essa história é tão linda, né? Porque ela andava quilômetros no sol do meio-dia, num lugar super quente, para buscar água. Sim. Quantas de nós estamos escolhendo caminhos Longos, árduos, porque nós estamos envergonhadas. E Sim. quando Jesus encontrou ela, ela confessou e ela falou, e ela depois se tornou ali a missionária daquele lugar. Ela foi lá, ela teve a vida transformada. Então, essa transformação ela é para todas nós. Né? E por que na Bíblia não foi permitido que esteja, o que eu acredito o nome dela, porque assim, essa é uma história da Shana, da Monique, de tantas outras mulheres. Sim. Que vão olhar e vão dizer, eu também nesse momento estou envergonhada, eu também nesse momento, porque nós caminhamos, queremos andar conforme a palavra, mas a gente não está livre do pecado, não. De um escorregão, de uma escolha errada. De uma escolha errada, né? Quantas vezes o domínio próprio nos falta. Olha. E aí, como fazer, né? E a gente encontra Jesus nesse caminho. Então, assim, que realmente as mulheres possam encontrar Jesus no seu poço. Qual é o poço que você está hoje? Não importa. Vou te dizer que não importa qual é o poço. Jesus está lá te esperando, para transformar a tua vida. E olha a alegria, olha a mudança de vida que essa mulher teve. Sim. Ela saiu de lá na hora, transformada. Não foi assim, ela passou um tempo meditando na palavra. Não, foi rápido. Foi imediatamente. Imediatamente. Porque quando a gente está com esse coração disposto, quebrantado, querendo mudar, a mudança ela acontece. Só demora quando a gente endurece o coração. Quando a gente fica com, mas e se?
e o porquê, mas se for, quando a gente começa a colocar sempre algo na frente, aí o processo ele demora mais. Mas quando a gente rasga o coração, quando a gente se quebranta mesmo, e a gente entende, primeiramente, quem nós somos, ela entendeu quem ela era, o pecado que ela estava, a vida que ela levava. E ela assumiu. Para Deus, não é, você não precisa assumir para todo mundo e sair falando, não. É para Deus esse relacionamento. É com ele essa conversa. Tanto é que só estavam os dois lá, Só né, estavam mãe? os dois, exatamente. É para ele que você precisa. É nele, né, que você precisa se entregar e buscar. E ele conhece seu coração. Sendo verdadeiro, é imediato. A paz que excede todo o entendimento, mesmo que depois é porque vem o processo, depois o amadurecimento. Mas você vê que a paz, ela vem. É a paz que excede todo o entendimento. Tudo ainda vai estar confuso, as pessoas vão estar questionando ainda. Mas até ontem você era assim, agora vem com essa conversa. Mas lá dentro de você, aquela paz já vai estar ali no teu coração. Porque você sabe quem você encontrou. Isso mesmo. E é uma delícia que cada mulher que nos escuta, nos acompanha, né, possa estar no seu posto, encontrar Jesus e ter a vida transformada. Indo já para agora, olhei, meu Deus, já está quase no nosso fim. Mas 10 minutos para meio-dia. Vamos falar um pouquinho também duas mulheres aqui que eu acho bem importante, que elas estão na mesma história, que é a Joquebede, que é a mãe de Moisés, e a filha de Faraó. Veja, ela, olhando hierarquicamente, quem era mais importante? A filha do faraó. E quem teve ali o nome escrito? Joquebede. A mãe, né? Então, assim, a Joquebede foi, para mim, uma das maiores estrategistas da Bíblia. Ela pensou, ela foi audaciosa, ela foi ousada, ela escondeu, né, o menino, ela fez ela fez o cesto, ela pôs piche. Então, assim, ela tinha uma estratégia, E né? de uma coragem também, confiando no que Deus faria, porque colocar um filho num cesto, num rio, não é? O meu coração chega a parar. Você vê assim, que mulher corajosa, mas porque o Deus que ela acreditava, o Deus que ela conhecia. Mas mesmo assim, ela teve essa coragem, mas olha a estratégia que ela teve tem antes. toda a estratégia. Entendeu? Tipo assim, não, vou largar meu filho aqui, Deus vai cuidar. Não, ela fez com todo... Eu vou pensar, eu vou fazer o cesto, eu vou passar a picha, eu vou preparar, eu vou observar. Ela não jogou Moisés em qualquer rio. Ela sabia qual era aquele rio. Aonde o rio ia passar. Ela sabia quem estava naquele rio. Em que horário que a filha de Moisés ia lá se banhar, né? Então, assim, ela foi... Mas aí também entra, você vê, além a mãe que passou para a filha, porque Miriam também ficou lá observando o rio, né, o Moisés, e depois ela ainda foi lá e falou, precisa de uma mãe para amamentar? Tem uma leite... Você vê que foi uma estratégia de Joquebede, mas também que sua filha também entendeu. Sim. E também seguiu. Então, realmente, mulheres incríveis. Eu também penso que assim, foi Joquebede que falou, vai lá, olha, faz isso, vai. Sim, né? Então, assim, a importância desse papel da mãe como líder, como essa mulher que lidera, mas essa mulher estrategista. Né? Ela não saiu fazendo qualquer coisa, ela foi... Então, se você hoje precisa de uma estratégia, vai lá. Em Êxodo 2, leia tudo e vai pedindo estratégia para o Senhor. Assim como Deus deu estratégia. Porque Joquebede fizesse tudo aquilo que eu creio que foi o Senhor que foi colocando no coração dela. Ele também vai dar estratégias para você hoje, mulher, que está precisando. Eu não sei o que fazer, vai lá, se renda aos pés de Jesus, esteja um tempo lá, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. E eu creio que ele vai te dar estratégias tão assertivas, poderosas e pontuais como a de Joquebede. A de Joquebede. E a filha de Faraó também como uma
Uma mulher também que não servia, para você ver como quando Deus ele quer fazer, ele muda o coração e é Deus que tem o controle de todas as coisas. Porque você pode às vezes pensar assim, mas desse jeito vai dar certo com aquela pessoa, mas quando Deus está cuidando, é o sobrenatural. E aí é onde a gente tem que exercitar a nossa fé. Então, mulheres de fé, o mês da mulher, que você tenha essa busca de viver essa fé, de conhecer a Deus, porque é através dele que a tua fé vai ser fortalecida, que a tua fé vai ser renovada, que você vai conhecendo esse Deus que transforma de forma tão poderosa a vida de tantas mulheres que a gente já vem conhecendo e conhecendo mais um pouquinho hoje. Sejam essas mulheres de fé. Busquem a Deus verdadeiramente. Não tenham vergonha de falar, de buscar, para que a tua vida seja transformada. Para que Ele te dê estratégias, para que você entenda qual é o seu lugar de obediência. Para você se fortalecer, de entender que você tem que caminhar para frente, não ficar olhando para trás. Para você entender que não importa o lugar que você está hoje, de dor, de sofrimento, Deus pode transformar e te restaurar. É você pegar um pouquinho de cada uma delas para ser uma mulher forte para o tempo de hoje. Porque a tua história vai ser contada através dos seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos ainda, mas uma amiga. A tua história vai ser contada. E o que é o motivo, né? Assim, de todos, é ter, como você disse ali no início, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Que pode ser que aqui você pense, não, mas eu não tenho filho, não pretendo ter, mas no céu tem algo preparado para você lá. Tem uma coroa te esperando lá. Então, viva aqui para receber essa coroa que Deus tem preparado para você. Amém. E não importa, né, já partindo para o nosso encerramento, não importa o que essa mulher está vivendo hoje. Então, não importa como você está hoje. Ah, vocês estão falando isso porque vocês não sabem como eu estou. Não, nós estamos falando isso porque nós sabemos quem te vê. Isso. Nada está oculto para Deus. Ah, não, Deus não está me vendo, está. Ah, Ele não está agindo, Ele está. Tudo tem o tempo determinado, tudo tem os propósitos, mas não ache que Deus não te vê. Para mim veio muito no meu coração que Deus, Ele nos vê, né? Isso eu queria deixar para finalizar. Ele cuida de nós, Ele está vendo sim. E eu vou deixar algumas passagens para depois quem quiser procurar e confirmar isso na Bíblia. Isso aí. Está lá em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Gênesis 13:16, né? Agar falou, Deus, tu és quem me vê. Em Hebreus 4 também tem uma passagem sobre isso. Em Provérbios 5:21. Em Salmos 33, do versículo 13 ao 15. Em 1 Samuel 16:7, que fala quando Deus ele não vê a aparência, ele vê o coração. E em João 1:40, capítulo 1, versículo 48. Então Deus, ele observa tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele está agindo. Então, não olhe para a sua circunstância. Deus está agindo. Ele sabe o que é melhor para nós. E olha, assim, hoje, desse nossa conversa, perceba qual é a mulher que mais hoje se assemelha na minha estação. E eu vou lá aprender com ela. Exatamente. Né? Às vezes, eu não consigo aprender com todos. Escolhe uma dessas que a gente falou hoje, que não tiveram um nome, ou até das que a gente acabou falando o nome. Sim. E vai lá, senta, investe um tempo na palavra, investe um tempo ali poderoso nesse tempo, e que esse mês de março seja esse tempo de você, mulher, aprender aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo, nessa estação. Aprender com outras mulheres, primeiramente com as mulheres da Bíblia e depois com mulheres reais. Sim. Com mulheres... As mulheres de hoje, né? As mulheres que Deus tem levantado hoje. E quantas mulheres
com tanta sabedoria, temente a Deus. Mas como é importante buscar na palavra. Isso é algo que a gente sempre fala aqui, todo o programa. Porque não existe outro lugar que você vai ser verdadeiramente transformada, que não seja na presença de Deus, que não seja conhecendo Ele. Amém. Né? Uma passagem aqui que você estava falando, nem em Jeremias 1,5 você colocou aí? Jeremias? Não. Que me veio agora. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te darei por profeta. É uma passagem que está lá em Jeremias, mas é uma verdade absoluta. Que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus sabe, mulher, quem você é. Deus conhece tudo sobre você. No ventre da sua mãe, Ele já sabia, Ele te formou tudo. Como você é hoje, a cor do cabelo, a pele, os sonhos, tudo foi Deus que sonhou. E tem algo que eu carrego comigo, que Deus nos fez para Ele. Sim. Deus nos fez para que a gente venha desenvolver um relacionamento com Ele. Então, qualquer lugar fora disso é onde a gente fica confusa e se sente perdida. Então, que nesse mês, não só nesse mês, mas que você entenda que Deus tem algo particular e singular para você. Amém. Posso deixar um último desafio? Claro. Bem rapidinho, já que falamos de mulheres. Quero desafiar as mulheres a hoje, agora, quem está nos assistindo, pega o telefone e manda uma mensagem para uma mulher que é referência para você. Manda uma mensagem, agradece, compartilha o link dessa conversa também para outras mulheres. Fala, tive num programa, escutei esse programa, vi esse programa, compartilha com ela, mas, sobretudo, coloca lá a sua admiração, o seu amor por essa mulher. Deixa ela saber que ela é uma mulher de referência para você, que ela é importante na sua vida. Exatamente, façam isso, hein? A Carol tá aqui, glória a Deus, pastora Carol, obrigada por estar me acompanhando aqui, Deus te abençoe. Já deu o nosso horário, meio-dia, Xana, muito obrigado, que Deus te abençoe, volte sempre esse programa aqui.